solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E hoje a igreja proclama para nós o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 18, versículos do 33 ao 37. Gostaria de refletir aqui, primeiramente, que o reino de Cristo, e quando nós falamos que Jesus Cristo ele é rei, nós estamos falando que ele é rei, mas de forma diferente dos reis deste mundo. E o reinado de Cristo é um reinado diferente, é distinto, a coisa é distinta. Nós podemos perceber isso pelas leituras da palavra de Deus. Quando Jesus Cristo, por exemplo, no Evangelho de São João, no capítulo 6, depois que ele realizou a multiplicação dos pães, as pessoas queriam fazer de Jesus rei, porque elas tinham ficado saciadas, tinham comido pão com fartura, e portanto queriam que Jesus Cristo fosse rei. E Jesus escapou deste momento. Assim está escrito na palavra de Deus. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus resistiu que o chamassem de rei, porque eles sabiam que eles não estavam preocupados com o amor a Deus, mas eles estavam preocupados consigo. Eles queriam saber das suas necessidades, e por isso Jesus não deixou que o povo proclamasse rei depois da multiplicação dos pães. Um outro fato do Evangelho foi quando Jesus estava caminhando para Jerusalém e os apóstolos começaram a discutir entre eles quem que era o maior no reino de Deus. Quem que era o maior? E Jesus Cristo, depois, quando chegou em casa, perguntou: o que vocês estavam discutindo pelo caminho? E disse: os reis das nações as dominam, e os que as atiranizam são chamados benfeitores. Quanto a vós, não deverá ser assim. Pelo contrário, o maior dentre vós torne-se como o mais jovem, e o que governa como aquele que serve. Ou seja, aquele que quer ser o maior tem que ser o menor de todos, e aquele que tem um serviço, um governo, deve ser o servidor de todos. O nosso reino não é como o reino deste mundo. Falar que Jesus Cristo é rei é falar que Jesus Cristo é servo, é sinônimo. Rei e servo é sinônimo. E nós também, quando nós recebemos o nosso batismo, nós recebemos também esse munus, o munus de ser rei neste mundo, não para que as pessoas possam nos servir, mas para que nós possamos servir as pessoas. Nós estamos aqui para servir as pessoas, todos nós. Depois, nós vimos que Jesus Cristo, ele aceitou que o chamasse de rei, quando ele já estava às vésperas da sua paixão, quando ele estava conversando com Pilatos. E aqui nós ouvimos esse evangelho hoje. Quando Jesus está conversando com Pilatos, existe um diálogo ali, e aí Jesus fala: olha, o meu reino não é deste mundo, porque se meu reino fosse deste mundo, os meus guardas não deixariam que me prendessem, mas o meu reino não é deste mundo. Então Pilatos perguntou: então você é rei? Então você é rei? E Jesus falou: tu dizes, eu sou rei. Foi no momento da paixão que Jesus Cristo reconheceu e mostrou para todos que ele é rei. Por quê? Porque, como diz a palavra de Deus também, ninguém tem maior amor neste mundo do que aquele que dá a vida pelo outro. Ninguém serve mais do que aquele que entrega a sua própria vida pelo outro.
E foi ali que Jesus Cristo mais serviu, porque Jesus entregou a sua vida na cruz por cada um de nós, e ali Ele se fez rei. Por isso que nós dizemos que Jesus se faz rei na cruz. O reino de Cristo é o reino da cruz, é o reino do serviço. Também no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, Jesus Cristo fala desse reino. Ele fala, olha, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Quando Jesus vier na sua segunda vinda, na parousia, Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vocês têm como herança desde a criação do mundo. E quem são aqueles que vão herdar o reino de Deus? E aí Jesus explica: pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu estava nu e me vestistes, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então, o reino de Cristo é o reino do serviço. Então, todas as vezes que nós tratamos os menores dentre nós, os mais pobres, aqueles que mais precisam, e que nós enxergamos que nele está a presença de Cristo, nós estamos realizando aquele trabalho, aquele serviço para Cristo. É para Cristo que nós realizamos o nosso trabalho. Portanto, quando alguém perguntar alguma coisa para nós, na nossa família, se nós precisamos e se nós podemos servi-los, porque eles estão passando por necessidade, quando alguém dos nossos amigos pedir alguma coisa para nós, porque eles estão necessitados, quando a gente vê na sociedade tantas pessoas que estão necessitadas e nós servimos, na verdade nós estamos servindo a Cristo que está presente ali. Não estamos servindo aquela pessoa cheia de defeito, porque às vezes a gente pode justificar: por que eu não sirvo? Por que eu não trabalho? Por que eu não realizo uma obra em favor dessa pessoa? Porque essa pessoa tem seus defeitos, porque ela é folgada, porque ela podia fazer isso, porque ela me fez mal, e a gente coloca um monte de argumentos para não servir os irmãos. E Jesus está dizendo: olha, todas as vezes que a gente fizer isso, nós estamos fazendo isso não para a pessoa em primeiro lugar, mas nós estamos fazendo isso para Jesus que está presente nesta pessoa. Portanto, quando nós servimos os nossos irmãos, nós temos que saber que um dia Jesus vai falar para nós: vinde benditos do meu Pai, e receba como herança o reino que desde sempre Deus preparou para você. Peçamos a intercessão de Maria, a Rainha dos céus e da terra, que nos ajude a servir de exemplo, e a servir os nossos irmãos, e a servir a Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.